Chega mais glorioso, chega mais gloriosa, mais um vídeo aí do nosso canal Gigante Glorioso. A gente já pede de início que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comentários, compartilha com o seu grupo de WhatsApp, com seus amigos, porque hoje nós vamos falar dessa votação aí dos 30 grandes ídolos ou 30 maiores ídolos da história do Botafogo. Você concordou com esses 30 nomes que estão aí? Principalmente a minha pergunta é a seguinte, eu vou problematizar isso. Você concordou com esse top 5, com a presença de Túlio Maravilha entre os 5 maiores ídolos que já verteram esse manto alvinegro? Você concorda com isso? Pois é, não tenho culpa, né? Bom, não perde a oportunidade, deixa aí seus comentários que a gente vai para nossa vinheta daqui a pouco. Vamos falar desse assunto. Mas, gente, antes de eu falar desse assunto, para tudo, vocês viram o último vídeo do nosso canal? Retrospectiva 2020. Cara, o nosso editor-chefe tá de brincadeira, ele fez um trabalho excepcional. Michael Martins, mais conhecido como Ícaro. Ícaro, eu tô emocionado até agora, eu já vi 10 vezes esse vídeo da retrospectiva 2020. Galera, tá muito bem feito, tá maravilhoso. Vai lá, assiste, deixa seu like e divulga pra todo mundo. Agora vamos falar de Botafogo, vamos falar do que a gente veio falar aqui hoje. Bom, gente, agora que você já se inscreveu no canal, já deu o seu like, já tá deixando aí seus comentários na pergunta que eu fiz, se você concorda com o Túlio Maravilha dentro desse top 5, vamos falar um pouquinho, né, desses 30 nomes que figuraram aí entre os maiores ídolos da história gloriosa do Botafogo. Acho que nomes que apareceram nessa lista aí dos 30, né, maiores nomes da história do Botafogo, alguns causaram um certo descontentamento da torcida, outros uma certa surpresa. Por exemplo, a presença do Seedorf e a ausência, por exemplo, do Carlos Roberto. Que é isso, minha gente? Quem é que tá organizando essa votação aí, produção? Carlos Roberto ganhou tudo com a camisa do Botafogo. Dos maiores meias ali do Botafogo dos anos 60, jogou na seleção brasileira. Então, assim, não concordei muito com a presença de alguns nomes. O Seedorf, por exemplo, não me apetece, não acho que foi um dos maiores nomes, principalmente entre os 30 maiores nomes. Uma história como a do Botafogo tem pelo menos mais 30 maiores do que o Seedorf. Agora, um dos maiores jogadores estrangeiros que já verteu esse manto, sem dúvida nenhuma, né? Tá ali ele, o Louco Abreu, Fischer, sem dúvida. Mas, enfim, eu discordei, não sei vocês podem comentar aí, deixar a sua opinião, né? O nosso canal é uma tribuna aberta para todos vocês. Só que o top 5, 4 são indiscutíveis. Na sequência, Mané Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho e Didi. Para mim, uma ordem aí poderia ser trocada, Didi em terceiro, Jairzinho em quarto, porque esse esquadrão que ganhou tudo no Botafogo, de 57 até 1963, você tem aí Mané Garrincha, sem dúvida, acho que até o Nilton Santos, o filho dele disse isso, né? Até o Nilton Santos votaria no Garrincha. Primeiro pela amizade, pela admiração, e segundo porque o Mané é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Mané Garrincha em 5 anos fez mais do que muito pseudo-craque aí faz em 10, 15 anos. 2 Copas do Mundo nas costas, a de 62 levou praticamente sozinho em alguns momentos, tinha que decidir, chutou de canhota, nem chutava de canhota, fez gol de tudo quanto era jeito. E o Botafogo praticamente foi a seleção de 1962, com a entrada do Amarildo no lugar do Pelé. Mas o Mané Garrincha é, sem dúvida, o maior ídolo da história do Botafogo. Isso aí é algo incontestável. Seguido pelo Nilton Santos. Acho até que os dois estão no mesmo patamar, mas não vi nenhum problema, né, em Mané Garrincha em primeiro, Nilton Santos em segundo. Nilton Santos em segundo, sem dúvida, porque além da camisa do Botafogo, só verteu a camisa da seleção brasileira. Um amor, uma fidelidade, um carinho pelo clube até o final da sua vida aqui conosco, na terra, um amor incondicional pelo Botafogo. E terceiro entrou o Jairzinho. Eu acho o Didi mais ídolo do que o Jairzinho. Só que isso não diminui a importância do Jair na história do Botafogo. Até porque o Jairzinho faz parte daquela geração, a segunda parte, né, da geração dos anos 60, com Jair, Carlos Roberto, Roberto Miranda, Paulo César Lima, Rogério Canela de Vidro, Gerson Canhotinha de Ouro. É a geração que ganhou até mais títulos do que a geração de Garrincha, Amarildo, Zagallo, Quarentinha, Didi, Nilton Santos, Manga. Ganhou mais títulos, né? Principalmente títulos internacionais.
Então o Jairzinho figura aí porque representa esse esquadrão vencedor do Botafogo. E é uma figura emblemática até hoje, torcedor nato, participa das ações do clube, realmente, até na chegada do Honda, o Jairzinho estava lá fazendo uma embaixadinha com um craque japonês, então realmente é uma figura importantíssima na nossa história. O Didi acabou ficando no 4º lugar, e o Didi, acho que todos os botafoguenses têm que se orgulhar de ter um ser humano como o Didi vestindo essa camisa gloriosa, porque o Didi, fora de campo, era um gentleman brilhante, humilde, sereno, e dentro de campo ele trazia essa serenidade, essa inteligência, né? O Didi era um jogador muito inteligente, calmo, líder, e fez com que a seleção brasileira 58 e 62 ganhasse esses 2 mundiais sob a sua batuta, e o Botafogo também estrelasse aí no Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, os títulos internacionais que o Botafogo angariou nessa época, muito graças à liderança do Didi. É um grande jogador. Agora, em 5º lugar, fechando esse top 5, nós temos nada mais, nada menos do que a figura polêmica e controversa de Túlio Maravilha. Agora chegou a hora do matador. Nos 30 nomes, nós temos aí, por exemplo, o Manga, o Jefferson, o Wagner, que são goleiros, né? O Louco Abreu, entre os estrangeiros, o Seedorf. Mas o que me chamou a atenção, por exemplo, é a presença do Túlio Maravilha entre os 5 maiores ídolos da história do Botafogo. Claro que essa vantagem é importantíssima. Não que não seja ídolo, é muito ídolo. Até conversando ali no Twitter, né, com o Léo Russo, eu dizia que em 93 me tornei torcedor por conta do título da Sul-Americana, Conmebol Sul-Americana, aquela turma Simval, Marcelo, zagueirão André. Mas 1994 marca realmente essa nova geração botafoguense, né? Quando chega Túlio Maravilha, o Botafogo faz uma boa temporada, 95 conquista título, 96, 97, 98. Então uma geração que conquistou muita coisa no Botafogo. Tem essa mania? Faltou fechar 99 com a Copa do Brasil. Fecharia muito bem aí o século XX. Mas o Túlio Maravilha, ele tem uma representação, né, de imponência, porque ele tinha a palavra afiada, o discurso afiado, era um cara que desafiava os jogadores por meio de entrevistas, né, na imprensa. Ele usava a imprensa a favor do Botafogo. Primeiro porque nós não somos Fluminense. E segundo que para ganhar do Botafogo vai ser muito difícil. Quase impossível, ou seja, não tem jeito, Botafogo é campeão. Ele colocava o Botafogo no marketing, né, no top ali dos assuntos do dia, né, dos assuntos da semana. Então, Túlio Maravilha, ele de fato, além de carregar, né, no seu peito aí a estrela do bicampeonato brasileiro, ele tinha uma média extraordinária de gols. Ele era um cara que com um toque na bola ele resolvia o jogo. Só que entre os 5 maiores ídolos da história do Botafogo, eu fico aqui pensando, eu não quero dar uma palavra final, quero ouvir o comentário de vocês. Vocês concordam com isso? Eu sei que tem muito torcedor botafoguense que se tornou apaixonado por causa do Túlio. Mas olhando para essa história gloriosa do Botafogo, anos 60, nos anos 70, mesmo o Botafogo não angariando grandes títulos, montou grandes esquadrões, e não podemos esquecer nunca do craque Mendonça. O Mendonça foi craque, foi ídolo no Botafogo numa época de vacas macérrimas, né? Extremamente magras. Então eu fico pensando, além da não presença do Carlos Roberto, isso me incomodou muito, me incomodou bastante. Mas eu fico pensando, se entre os 5 maiores ídolos, não sei, Paulo César, não sei, queria ouvir vocês. Acho que para quem tem tantos ídolos como o Botafogo, realmente a gente fica nessa berlinda, né? Tem Heleno de Freitas, enfim, tem muita gente aí, galera. Então, aguardem o comentário de vocês. Vocês concordam com Túlio Maravilha nesse top 5? Sim ou não? Entre os 30, óbvio, né? Claro. Vamos decidir. Mas entre os 5 maiores ídolos do Botafogo, enfim, guarda o comentário de vocês, deixe seu like, se inscreva, e aqui a gente só fala de glorioso. Um abraço, até mais. O perdedor justifica e o vencedor comemora.